Olá! A gente costuma pensar no culto de domingo, sabe? Muitas vezes ele parece o ponto final da nossa semana. Mas e se for exatamente o contrário? E se o culto for, na verdade, o ponto de partida para tudo que a gente vai fazer depois? É sobre essa ideia que a gente vai conversar hoje. Como a celebração na igreja nos prepara, nos abastece para uma missão que dura a semana inteira. Parece uma pergunta boba, né? A música para, o pastor fala amém e todo mundo vai para casa. Mas será que é só isso mesmo? Essa resposta, que parece tão óbvia, na verdade pode esconder um mal-entendido gigante sobre o verdadeiro motivo de a gente se reunir. E aqui a gente chega no coração da coisa. A ideia de que a adoração tem um ponto final ali, no domingo de manhã, é, teologicamente falando, um equívoco. E essa noção, por mais comum que seja, acaba nos impedindo de entender a dinâmica real da vida cristã. Então, o ponto crucial é este aqui, ó. O amém no final do culto não encerra a adoração. Ele só muda o endereço dela. A adoração sai do prédio da igreja e vai para o nosso trabalho, para nossa casa, para nossa cidade. A celebração em conjunto termina para que a adoração como serviço, como missão no dia a dia, possa começar de verdade. Ok, para a gente entender como isso funciona na prática, a gente precisa primeiro dar uma olhada diferente para o papel da palavra que é pregada. Vamos ver como ela é muito mais do que só informação. E aqui está uma distinção fundamental. Se a gente acha que a pregação serve só para a gente aprender mais uma coisinha, estamos perdendo o principal. A palavra de Deus tem um propósito muito mais ativo, sabe? Muito mais dinâmico do que a gente costuma pensar. Pensa só na força que tem essa frase. A palavra de Deus cria, como a gente vê lá em Gênesis. Ela revela, como em Cristo. Ela transforma, como lemos em Romanos. E, o que é essencial para o nosso papo aqui, ela envia. Quando a palavra é proclamada, ela sempre exige uma resposta. Alguma coisa tem que acontecer a partir dali. Essa passagem de Isaías resume tudo de um jeito perfeito. A palavra de Deus nunca é neutra. Ela sempre produz um efeito. Ou ela nos move, ou nos confronta, ou nos transforma, mas ela nunca volta sem cumprir o seu propósito. Jesus, lá na parábola do semeador, ensina exatamente isso. O problema nunca é a semente, que é a palavra, ela é perfeita. A questão toda é a condição da terra, que é o nosso coração. O fruto que aparece na nossa vida não é sobre a gente ser bom ou ruim. É a prova viva da graça de Deus em ação, a evidência de que a semente poderosa da palavra encontrou uma terra boa. E isso tudo nos leva a repensar o que é um testemunho. Muitas vezes a gente vê como uma história de superação pessoal, né? Mas teologicamente, o significado é bem mais profundo e totalmente focado em Deus. Um testemunho é, na sua essência, quase como uma prova jurídica diante do mundo de que o evangelho funciona. Quando alguém compartilha um testemunho, a mensagem principal não é "olha o que eu consegui fazer", mas sim "a Bíblia estava certa". Cristo é fiel. O foco não é o milagre, mas o Deus que faz o milagre. Agora, vamos em frente para ver como a ceia do Senhor se encaixa perfeitamente nisso tudo. E não como se fosse um intervalo, mas como o próprio combustível para a jornada que vem depois do culto. É exatamente aqui que a palavra que a gente ouviu se torna algo que a gente pode tocar, pode sentir. A ceia é o coração da celebração. É onde o sermão vira uma refeição, onde o que era abstrato se torna concreto. A ceia funciona em 3 dimensões ao mesmo tempo. Primeiro, a gente olha para trás, para a cruz, e lembra o preço que foi pago pela nossa redenção. Depois, a gente olha ao redor e reconhece que formamos um só corpo. E por fim, olhamos para frente, com a esperança do banquete final, sabendo que a nossa história ainda continua. E essa dimensão de comunidade nossa, ela é poderosa. Na mesa do Senhor, todas as nossas divisões sociais são apagadas. Não importa status, dinheiro ou posição. Somos todos pecadores redimidos, sustentados pela mesmíssima graça. A ceia nos lembra que pertencemos uns aos outros porque, antes de tudo, pertencemos a Cristo. Pensa nessa imagem. Assim como os israelitas comeram a Páscoa lá no Egito, com as sandálias nos pés, o cajado na mão, prontos para sair, a gente também participa da ceia. Não é um momento de descanso final, mas sim de preparação para a jornada, para a missão que nos espera logo ali, na porta de saída. Bom, agora vamos juntar todas essas peças. Vamos ver como a palavra e a ceia nos levam a um clímax que não é o fim da linha, mas sim o ponto de partida, o nosso envio para o mundo. Existe uma progressão muito lógica nisso tudo, percebe?
Primeiro, a mente recebe a palavra. Depois, o coração vê essa palavra funcionando através do testemunho. O espírito é alimentado na mesa. E o resultado disso tudo? Nossa vontade, nossos pés são colocados em movimento para a missão. Esse é o princípio que amarra tudo. Se a nossa adoração de domingo não resulta em ação na segunda-feira, ela ficou incompleta. A verdadeira celebração, inevitavelmente, transborda para o mundo em forma de serviço e missão. E olha, isso muda tudo. A gente não sai da igreja simplesmente dispensado das nossas obrigações de domingo. A gente sai comissionado, com uma responsabilidade. Somos enviados com um propósito muito, muito claro. E esse é o nosso mandato vindo direto de Jesus. A nossa missão não é uma invenção nossa, ela é a continuação da missão dele. Somos enviados ao mundo do mesmo jeito que ele foi enviado pelo Pai. E para onde a gente é enviado? Bom, para onde a vida acontece. A missão não pertence à igreja, é a igreja que pertence à missão. E essa missão tem endereço: nosso trabalho, nossa escola, nossa família, nossa cidade. É lá que a adoração continua. Isso muda até o jeito como a gente encara a bênção final. A gente não está pedindo só por segurança durante a semana. Estamos pedindo por coragem, por ousadia para viver como pessoas que foram enviadas, para sermos testemunhas fiéis onde quer que a gente esteja. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. No domingo, as palavras do pregador se calam, mas é aí que um outro sermão começa, o da nossa própria vida. O que será que as pessoas ao nosso redor vão ouvir da nossa conduta, das nossas palavras, das nossas atitudes durante a semana? Porque essa é a verdadeira continuação da adoração.